Olá, quero apresentar uma coisa um pouco diferente. Eu não quero simplesmente apresentar uma empresa ou fazer uma apresentação de produtos. Quero convidar você a enxergar uma mudança de comportamento que está acontecendo no mundo. As pessoas estão repensando a maneira como cuidam da saúde, como se alimentam, como buscam qualidade de vida e até mesmo como pensam sobre trabalho e geração de renda. E, dentro dessa mudança, existe um mercado que vem ganhando cada vez mais espaço: o mercado de saúde, bem-estar e qualidade de vida. E é dentro desse cenário que eu quero apresentar a você o ecossistema Wellness Function. Então, se você chegou até aqui pensando em apenas em produto ou em oportunidade de negócio, eu peço que espere um pouco. Primeiro vamos entender o cenário. Depois eu vou mostrar onde a Function está inserida nele. Quando falamos em wellness, muita gente pensa imediatamente em academia, dieta ou suplementação. Mas o wellness é muito mais amplo. É uma maneira de enxergar a vida. É cuidar da saúde, buscar uma alimentação mais equilibrada, melhorar a nossa performance, desenvolver hábitos melhores e também influenciar positivamente as pessoas ao nosso redor. E, para quem deseja empreender, esse movimento também pode representar uma oportunidade de geração de renda. Observe esses 5 pontos: saúde, nutrição, performance, influência e renda. Eles não estão separados, eles se conectam. E é essa uma palavra que eu quero que você guarde durante essa apresentação: ecossistema. Porque nós não estamos falando de uma coisa isolada. Estamos falando de diferentes áreas que se complementam e fazem parte de um mesmo movimento. Mas aí surge uma pergunta: por que esse movimento está crescendo tanto? Para entender isso, precisamos olhar primeiro para o problema. Problema real. Nós vivemos em uma época de muita informação, muita tecnologia e muita velocidade. Nunca tivemos tanto acesso a conhecimento e a diferentes opções de alimentos. Mas existe uma contradição. Ter acesso a uma grande quantidade de alimento não significa, necessariamente, ter uma alimentação equilibrada e adequada às necessidades do organismo. E, ao mesmo tempo em que a tecnologia avançou, a rotina de muitas pessoas ficou cada vez mais acelerada. Então vem cansaço, estresse, ansiedade, pouco tempo para preparar as refeições e dificuldade de manter bons hábitos fazem parte da realidade de muita gente. Então vamos pensar em um exemplo simples. Uma pessoa pode fazer uma refeição, sentir-se satisfeita e matar a fome, mas não significa necessariamente que aquela refeição, ao organismo, todos os nutrientes de que ela precisa. Satisfazer a fome e cuidar da qualidade da alimentação são coisas diferentes. E essa diferença é importante. Hoje, encontramos uma combinação de fatores: alimentação de baixa qualidade nutricional, excesso de produtos ultraprocessados, estresse, cansaço, ansiedade e uma rotina que muitas vezes deixa pouco espaço para o autocuidado. Então eu quero fazer uma pergunta: quantas pessoas você conhece que gostariam de cuidar melhor da própria saúde, mas encontram dificuldade para colocar isso em prática no dia a dia? Provavelmente muitas. Talvez você mesmo já tenha passado por isso. E quando existe uma necessidade real na sociedade, também surge um espaço para soluções e para novos mercados. E é exatamente aí que entra a nossa próxima conversa. O mercado gigante. Agora eu quero chamar a sua atenção para alguns números. O mercado global de wellness movimenta trilhões de dólares que vem apresentando crescimento consistente. E dentro desse grande ecossistema existem também o mercado de alimentos funcionais: nutrição, suplementação, atividade física, autocuidado e qualidade de vida. Ou seja, nós não estamos diante de um mercado que precisa ser inventado. Esse mercado já existe. Milhões de pessoas já estão buscando maneiras de cuidar melhor da saúde, melhorar a alimentação, aumentar a disposição e viver com mais qualidade. E existe uma pergunta importante: quem vai atender essa demanda? Dentro desse cenário aparece a Function. A proposta da empresa está inserida no universo de nutrição e do bem-estar. Trabalhando com alimentos funcionais e nutracêuticos desenvolvidos a partir de diferentes componentes e tecnologias, a própria Function apresenta o conceito de fusão nutracêutica, unindo conhecimentos tradicionais sobre alimentos com avanços científicos em nutrição e biotecnologia. Mas eu quero fazer uma distinção importante. Não estamos falando simplesmente: aqui está um produto, compre esse produto. Não. Não é essa a visão que eu quero apresentar. Estamos falando de uma empresa que está inserida em um mercado muito maior: saúde e nutrição, bem-estar e qualidade de vida. E além dos produtos, existem também uma estrutura de distribuição independente
e é uma oportunidade de negócio. Então agora, vamos conhecer um pouco melhor a empresa. Sobre a Fuxson. A Fuxson Biotech é uma empresa multinacional fundada em 2006, dedicada à pesquisa, desenvolvimento e produção de alimentos nutracêuticos e funcionais. A empresa comercializa seus produtos por meio de distribuidores independentes, oferecendo também uma oportunidade para quem deseja desenvolver seu próprio negócio. Ou seja, existem duas dimensões acontecendo ao mesmo tempo. De um lado, temos produtos voltados para nutrição e bem-estar. Do outro, temos um modelo de distribuição e uma oportunidade de empreendedorismo. E é justamente essa combinação que torna o ecossistema interessante, porque você conhecer a empresa inicialmente pelos produtos, pode se tornar um cliente, pode compartilhar sua experiência e, se fizer sentido para você, também pode conhecer a possibilidade de desenvolver uma atividade comercial, produto e oportunidade. Então, pessoal, 20 anos que a Fuxson está no mercado em mais de 38 países, ok? Conheça nossos principais produtos. Aqui você pode visualizar alguns dos principais produtos. O portfólio possui diferentes categorias e propostas, desenvolvidas para diferentes necessidades de consumo. Por exemplo, temos produtos voltados a controle de carboidratos, produtos relacionados à limpeza e funcionamento intestinal, produtos para energia e performance, além de outras opções dentro do portfólio. Um exemplo é o No Carb T, apresentado pela empresa dentro da linha de controle de carboidratos. Temos também o Pronix, que faz parte da proposta de limpeza e funcionamento intestinal. E temos o Thermo T3, dentro da linha relacionada à energia e performance. Mas eu não quero transformar esta apresentação em um catálogo. Se eu começar a explicar produto por produto, nós poderíamos ficar aqui por muito tempo, e esse não é o objetivo. O objetivo de hoje é você entender o ecossistema. Depois, podemos conversar individualmente sobre os produtos que mais despertarem o seu interesse. Conhecer suas características, composição, forma de utilização e verificar quais fazem sentido para você. Porque aqui existe uma coisa importante. O produto não deve ser escolhido por impulso. Ele deve fazer sentido para a necessidade e para o objetivo de cada pessoa. E, se existe produto, mercado e distribuição, naturalmente surge uma pergunta. Como funciona a oportunidade? Agora nós chegamos à parte empresarial. A Fuxson possui um plano de compensação com diferentes possibilidades de remuneração e bonificação. De acordo com as regras do negócio, entre elas estão vendas, construção de organização, liderança, desempenho, incentivos, viagens e premiações. Mas eu não quero transformar essa apresentação em uma aula sobre plano de compensação. Quero destacar apenas alguns pontos. Um deles é a venda direta. Você pode adquirir produtos dentro das condições estabelecidas para o negócio e revendê-los aos seus clientes, obtendo margem conforme as regras comerciais vigentes. Existem também a possibilidade de atuação pela internet, incluindo ferramentas e estruturas digitais disponibilizadas pela empresa. Isso amplia muito o alcance. Você não precisa pensar apenas no seu bairro ou na sua cidade. A proposta é trabalhar dentro de uma estrutura que pode alcançar diferentes mercados onde a Fuxson possui operação. É uma mudança importante. Então, pessoal, 38 países. Enfim, você deixa de pensar apenas em um negócio local e passa a enxergar uma possibilidade de atuação mais ampla. Incentivos que transformam o sonho em realidade. Agora chegamos a uma parte que chama bastante atenção, os incentivos. Viagens, experiências, reconhecimento, premiações e outras formas de incentivo fazem parte da cultura de muitas empresas de venda direta. E também estão presentes na proposta da Fuxson. Mas eu quero deixar uma coisa clara. Isso não é dinheiro fácil. Quando você vê carros, viagens para lugares como Maldivas, Dubai, Orlando, Paris ou outros destinos, é importante entender que existe um processo por trás dessas conquistas. Nenhuma atividade profissional séria acontece sem aprendizado, dedicação, relacionamento, consistência e execução. O plano de compensação estabelece as regras, mas o resultado de cada pessoa depende daquilo que ela efetivamente constrói dentro dessas regras. Por isso, eu não quero vender para você a ideia de dinheiro fácil. Quero apresentar uma possibilidade de construção. Sonho é importante, mas sonho precisa estar acompanhado de trabalho, aprendizado e ação. Então vem a pergunta, por que agora? Porque o comportamento do consumidor está mudando, cada vez mais pessoas estão olhando para aquilo que colocam dentro da casa e dentro do próprio organismo. Isso não significa que as pessoas deixaram completamente de consumir determinados alimentos.
Significa que existe uma preocupação crescente com escolhas mais conscientes, qualidade nutricional, bem-estar e qualidade de vida. E as empresas também precisam acompanhar essa transformação. Quando o comportamento do consumidor muda, o mercado muda junto. Novas necessidades aparecem, novos produtos aparecem, novos serviços aparecem e novas oportunidades também podem surgir. Então eu quero mudar uma pergunta. Eu poderia perguntar: você quer vender Fuxion? Mas não é essa a pergunta que considero mais importante. A pergunta é: você quer conhecer e talvez participar de um mercado que está crescendo e se transformando? Essa resposta não precisa ser dada agora. Ela é sua. E chegamos, para mim, a uma das partes mais importantes dessa apresentação. Eu não quero que você enxergue isso somente como negócio. Existe uma dimensão maior. Você começa cuidando de você, depois pode compartilhar aquilo que aprendeu, pode apresentar novas possibilidades para outras pessoas e pode construir relacionamentos. E, se fizer sentido para você, pode transformar esse conhecimento em uma atividade comercial. E é por isso que a palavra movimento faz sentido. Um movimento não depende de uma única pessoa. Ele cresce quando as pessoas compartilham uma visão, uma experiência e um propósito. E talvez você possa fazer parte disso. Não porque alguém está dizendo que você precisa fazer, mas porque você encontrou uma possibilidade que faz sentido para você. Depois de conhecer tudo isso, chegamos ao próximo passo. A estrutura apresentada pela Fuxion inclui recursos para quem deseja desenvolver o negócio, como acesso à plataforma, ferramentas digitais, treinamento, suporte e comunidade, de acordo com as condições e regras vigentes. Mas eu quero que você tome uma decisão simplesmente porque eu fiz uma apresentação bonita. Muito pelo contrário. Eu quero que você faça perguntas, conheça, pesquise, entenda e analise. E somente depois tome sua decisão. Porque uma decisão consciente é muito mais poderosa do que uma decisão tomada por impulso. Então, se depois de conhecer a proposta você sentir que faz sentido, o próximo passo é simples. Conhecer as condições, entender como funciona a ativação da conta, receber seus acessos e começar a sua jornada. E, claro, você não precisa fazer isso sozinho. Nós estamos aqui para orientar você nesse processo. E para finalizar, eu quero mostrar algo que torna esse momento ainda mais interessante. Entre os dias 19 e 22 de outubro de 2026, acontece a Feira do Empreendedor do Sebrae na Expo Imigrantes, em São Paulo. É um ambiente de conhecimento, conexões, inovação, inspiração e oportunidades. E é exatamente dentro de um ambiente como esse que queremos apresentar essa plataforma. Não apenas como empresa de produtos, mas como uma empresa inserida em um movimento muito maior: saúde, bem-estar, nutrição e empreendedorismo. E a ideia é conectar pessoas, apresentar possibilidades e mostrar que o futuro dos negócios também está relacionado a mudanças no comportamento das pessoas. E é nesse ambiente que queremos estar, conectados ao futuro. E quero agradecer de coração pela sua presença e principalmente por ter ficado comigo até aqui. Talvez você tenha entrado nessa apresentação pensando em saúde, talvez tenha vindo pensando em produtos, talvez tenha interesse em empreendedorismo, ou talvez tenha entrado simplesmente por curiosidade. E está tudo bem, mas talvez, durante essa apresentação, você tenha percebido que existe algo maior acontecendo. O comportamento das pessoas está mudando. O mercado de saúde e bem-estar está crescendo. Novas necessidades estão surgindo. E, junto com elas, novas possibilidades. Eu não estou aqui para convencer ninguém. Estou aqui para apresentar uma possibilidade. A decisão é individual. Você pode olhar, analisar, fazer perguntas e decidir se isso faz sentido para você. Porque uma coisa eu acredito: toda transformação começa quando alguém decide dar o primeiro passo. Então, se essa apresentação despertou alguma curiosidade em você, procure a pessoa que te convidou ou acesse as nossas redes sociais, Fuxion São Paulo, Fuxion SP. Conheça mais, faça perguntas e tire suas próprias conclusões. Muito obrigado pela sua presença. Seja muito bem-vindo ao Movimento Wellness.